Faça o que 99% do que as pessoas não têm coragem de fazer, e você se tornará melhor que elas. Se você quer se destacar no mundo, precisa agir diferente da maioria. Essa frase pode até soar como algo que sua avó diria, ou aquelas mensagens motivacionais com borboletas e frases que sua tia compartilha no Instagram. Frases que, muitas vezes, nem são do autor que elas mencionam. Mas, por trás do clichê, há uma verdade matemática. Ser melhor que 99% das pessoas não é tão difícil quanto parece. O que te impede? Você mesmo. Muitos tentam te vender fórmulas complexas e mirabolantes, mas isso é só distração. Na verdade, superar 99% das pessoas requer apenas algumas atitudes simples. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que fazer, tudo com base na neurociência e na psicologia do comportamento. E quando você começar esse processo, sua evolução será inevitável. O segredo está em notar as pequenas vitórias para manter sua motivação. Não se apegue ao resultado imediato. Muitos desistem da academia após poucos dias porque não veem o corpo dos sonhos, ou abandonam a dieta por não alcançar resultados rápidos. Muitas pessoas começam a estudar com tanta intensidade que, em pouco tempo, não conseguem manter o ritmo. Há um padrão comum entre elas: estão sempre focadas no resultado, no resultado, no resultado. O resultado importa, mas o foco precisa mudar para o processo. É o processo, quando abraçado, que gera a verdadeira motivação e sustenta seu desempenho ao longo do tempo. Neste vídeo, vou te oferecer insights e passos práticos que, ao aplicar, tenho grande confiança de que vão transformar sua jornada. Não perca a oportunidade de aplicar os princípios estoicos para vencer as adversidades. Passo número 1. É crucial que você aprenda a dominar o seu estresse. O estresse é um dos maiores inimigos da saúde mental. A pessoa que vai mais longe não é a mais inteligente, mas aquela que sabe controlar suas emoções. Se você quer estar entre os melhores do mundo, o seu controle emocional precisa ser sua prioridade. Para isso, é vital estar atento aos seus estados emocionais. Consuma conteúdos que desenvolvam sua inteligência emocional. Mas, acima de tudo, entenda o que te causa estresse diariamente. Esses gatilhos de estresse devem ser eliminados da sua vida, sempre que possível, para que você não se torne refém de um estresse crônico e devastador a longo prazo. Passo número 2. Para mudar hábitos, o segredo não é força de vontade, mas o ambiente. Se você quer parar de fumar, beber, consumir pornografia ou quebrar outros hábitos nocivos, o caminho é controlar o ambiente, incluindo quem está ao seu redor. Muitas vezes, essas pessoas são os gatilhos dos seus vícios. A neurociência mostra que o ambiente tem mais poder do que apenas a força de vontade. Passo número 3. O córtex pré-frontal trabalha em sintonia com as regiões límbicas. Para quem não sabe, o córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável por planejar e tomar decisões, unindo razão e ação. É vital que essa área esteja bem desenvolvida. Ela interage diretamente com o sistema límbico, o centro das emoções. Juntas, essas regiões criam um equilíbrio delicado. Em certos momentos, suas emoções dominam, em outros, a racionalidade toma o controle, como uma gangorra. Excesso de razão pode te paralisar, e as emoções, apesar de serem vistas como inimigas, são essenciais na tomada de decisões. Sem elas, mudar um comportamento seria quase impossível. Receber um feedback negativo e não sentir nada? Isso compromete a mudança, algo comum em casos de psicopatia. As emoções são cruciais, mas não podem te controlar. É essencial que o córtex pré-frontal também esteja ativo. Um ótimo ponto de partida para esse equilíbrio é manter um diário emocional. Esse diário ajudará você a desenvolver mais inteligência emocional, catalogando suas emoções diariamente. Tente. Ao final de cada dia, escreva sobre suas emoções e como elas impactaram sua saúde emocional. Passo número 4. O seu cérebro é moldável. Mas o que isso significa? Ele se transforma conforme você vive novas experiências.
Cada estímulo cria novas conexões entre os neurônios, moldando seu comportamento. É por isso que, por exemplo, quando alguém usa drogas, seu cérebro ajusta os circuitos de recompensa, levando-o a querer repetir o uso. O mesmo ocorre com qualquer comportamento. Se você vai à academia e se sente bem, há mais chances de voltar. Se não, a motivação some. Lembre-se, a consequência de um comportamento determina a probabilidade de ele se repetir. Se você toca uma tomada e leva um choque, não fará isso de novo. Se alguém te machuca, a tendência é não querer mais contato, a menos que os benefícios superem as dores. Saber que seu cérebro é moldável te dá poder. Se as experiências são positivas, você reforça o desejo de repetir aquele comportamento. Por isso, busque sempre experiências que te motivem a crescer. Passo número 5. Não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas. Nós evoluímos para reagir ao ambiente ao nosso redor. Alguns contextos específicos podem despertar o que há de pior em você. Por isso, fique atento aos lugares e às pessoas com quem convive. Essas pessoas podem acionar comportamentos que você não gosta em si mesmo. Muitas vezes, viver em ambientes tóxicos, cercado por pessoas negativas, leva a comportamentos igualmente destrutivos. O ambiente molda quem somos, e nos tornamos a média das pessoas com quem mais convivemos. Então, alguém começa a se sentir ruim, a se criticar, a acreditar que é uma pessoa má. Mas a verdade é que ela só está no lugar errado. Cuide do seu ambiente, sempre que possível, escolha ambientes e pessoas que elevem o seu melhor. Passo número 6. Sua produtividade vai despencar se você não dormir bem. Se você não descansar adequadamente, sua produtividade cairá, você ficará mais impulsivo e seus comportamentos indesejáveis vão emergir. Existem muitas razões para isso, mas a principal é que o cérebro se suje, quimicamente falando, quando você não dorme o suficiente. O que é uma boa noite de sono? Entre 7 e 9 horas para adultos e jovens adultos. Para crianças, as necessidades variam, mas para adultos, são essas 7 a 9 horas, com boa qualidade, sem acordar várias vezes. Para isso, é necessário praticar uma boa higiene do sono. Se você quiser um vídeo específico sobre isso, comente aqui embaixo. Cuide do seu sono, priorize seu descanso. Dormir não é perder tempo, ao contrário do que muitos dizem. Dormir é investir na potência máxima do seu cérebro. É como dar uma pausa ao motor, para que no dia seguinte ele funcione no seu melhor. Se você não dorme bem, jamais alcançará o desempenho máximo que esse motor incrível pode te proporcionar. Passo número 7. Exercício físico não transforma apenas o corpo. Ele também transforma o cérebro, afinal, ele é parte de você. Inúmeras pesquisas, e é quase consenso em psicologia e neurociência, mostram que a atividade física, de qualquer tipo, especialmente os exercícios aeróbicos, é poderosa para o controle emocional, a autoestima e o equilíbrio das emoções. Se você ainda não pratica exercícios regularmente, é hora de colocar isso no topo das suas prioridades nos próximos dias, meses e anos. Passo número 8. Dinheiro é essencial. Quem diz que o dinheiro não importa, está se iludindo. No entanto, existe um limite, um ponto em que o dinheiro para de agregar prazer. Esse número ainda é incerto, mas o que sabemos com certeza é que o fator mais determinante para a felicidade é ter bons relacionamentos. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Bons relacionamentos são o maior indicador de felicidade na velhice e na vida adulta. Estudos que acompanharam pessoas ao longo da vida revelam que quem construiu relações profundas e uma rede de apoio sólida, foi mais feliz. Se você ainda não tem esses relacionamentos, faça disso uma prioridade. Passo número 9. E por fim, é importante que durante o dia você seja impulsionado pela dopamina, com energia, com garra, com vontade de conquistar. Mas também é essencial, à noite, desacelerar e celebrar tudo o que você alcançou nesse dia. E esse dia e noite é, na verdade, uma metáfora. Pode ser na semana, no final de semana ou até em fases da vida. O ponto aqui é a importância,
para a sua saúde mental, de ter picos de motivação para buscar o que você quer. Mas também é fundamental que você cultive uma gratidão genuína pelo que já conquistou. Se você está buscando as laranjas do outro lado do rio, sim, tenha fome de alcançá-las, essa é sua motivação. Mas quando tiver as laranjas nas mãos, é vital que você se sinta verdadeiramente agradecido por isso. E não estou falando de uma gratidão superficial, mas de um sentimento profundo de felicidade e realização por cada meta que atingiu. Como você percebeu, não há estratégia milagrosa para estar à frente de 99% das pessoas. Apenas dicas baseadas em psicologia e neurociência que vão te colocar nessa posição. Repare que, em nenhum momento, eu disse que você vai ter mais dinheiro. Em nenhum momento eu falei que você vai ser mais forte. Em nenhum momento mencionei que você vai ter uma casa maior. Em nenhum momento prometi uma Ferrari. O que estou dizendo é que ser melhor que 99% das pessoas se resume a ter saúde mental para realizar as tarefas que dão sentido à sua vida. Muitos correm atrás de coisas sem propósito e acabam sentindo um vazio, mesmo com dinheiro. Para alcançar autenticidade e excelência, a filosofia estoica nos desafia a lutar pela melhor versão de nós mesmos. No entanto, os estoicos não podem nos forçar a nada. Eles apenas nos entregam uma fórmula. A escolha de seguir ou não esse caminho é totalmente nossa. É uma batalha interna para nos tornarmos quem sabemos que podemos ser. Esse processo é construído pelas nossas escolhas. A maneira como enxergamos as situações, os hábitos que cultivamos ou deixamos para trás, e o tipo de pessoa que decidimos ser, tudo isso molda nosso caráter. O estoicismo é, essencialmente, o estudo sobre como fazer escolhas melhores. Em Meditações, Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, reflete sobre essas escolhas com ele mesmo. Se devemos perder a paciência ou não, se devemos nos importar ou não com algo. É sobre escolher os valores certos e as respostas mais nobres para situações desafiadoras. Um dos exercícios mais poderosos é questionar a real importância das nossas ações e pensamentos. Marco Aurélio nos orienta a sempre perguntar: isto é essencial? A dura verdade é que a maioria do que falamos e fazemos é irrelevante, é supérfluo. Ao cortar o que não é essencial, passamos a fazer o essencial com mais intensidade e foco. Até Marco Aurélio, há 2000 anos, enfrentava a dificuldade comum de sair da cama. Ele sabia que não fomos feitos apenas para a comodidade das cobertas, mas para grandes realizações. A disciplina de começar o dia não é só sobre acordar cedo, é sobre enfrentar o dia com paixão, com propósito. Quando descartamos o desnecessário, despertamos com um sentido real, prontos para fazer o que realmente importa para nós e para o mundo. Em essência, o estoicismo é uma filosofia de ação e escolha. Nos desafia a encarar cada dia com energia e decisão, a viver de acordo com o que é realmente importante, eliminando o supérfluo e abraçando práticas que nos moldam e nos engrandecem. Não perca a oportunidade de aplicar os princípios estoicos para vencer as adversidades. Tornamo-nos verdadeiramente belos quando fazemos escolhas belas. A beleza real não está só na aparência, mas na satisfação interior, no crescimento constante nas boas ações que praticamos. Ela brilha de dentro para fora, independente de idade, forma física ou genética. Para os estoicos, a verdadeira beleza nasce das escolhas que fazemos. Levantar com propósito, cuidar da vida com sabedoria, manter uma rotina equilibrada, ser criterioso com o que consumimos, enfrentar desafios e fugir do conforto. É no coração, no modo como nos movemos e no impacto que causamos no mundo, que a beleza se revela. Consideremos o filme Gladiador, uma obra-prima do cinema que nos presenteia com uma metáfora poderosa. Na cena inicial, Maximus contempla um instante de beleza pura no meio do frio, com o vapor subindo do chão e um pássaro pousando em um galho. A câmera então se afasta, revelando que ele está prestes a entrar em uma batalha cruel. Essa mudança de perspectiva, do belo ao brutal, nos ensina que a beleza está no ângulo pelo qual decidimos ver o mundo. Podemos focar no belo mesmo nos momentos de dor ou ampliar nossa visão para encontrar beleza em um contexto maior. Sêneca nos exorta a vencer o hábito da procrastinação com esforço determinado. Adiar é simples, e como ele diz,
Todos os tolos compartilham essa tendência de começar mais tarde. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos encoraja a ser bons agora, e não amanhã. Qual é, então, a tarefa difícil que estamos adiando? Devemos enfrentá-la sem hesitação, eliminar essa pendência, desafiando-nos e crescendo ao lidar com ela de imediato. Não devemos aguardar o momento ideal ou quando tudo se suavizar. Agir agora, no meio da dificuldade, é o que realmente importa. O que somos é resultado do que praticamos continuamente. Os estoicos refletem sobre isso com o exercício do memento mori. Eles meditam sobre sua mortalidade, imaginam a própria morte, planejam para ela e se preparam para enfrentá-la, de modo que a morte pare de consumir seu tempo, sua energia e deixe de intimidá-los. Assim, eles conquistam o presente. E você também pode fazer isso. Não tenha medo. Encontre a coragem. Não se preocupe com a morte enquanto ainda está aqui. Epicuro nos lembra que, enquanto estamos vivos, a morte não está presente. E quando ela chega, já não estamos. Pensamos na morte porque isso nos empodera no agora, nos dá força no presente. E o memento mori é exatamente isso. Uma das lições estoicas mais importantes é sobre estabelecer limites saudáveis. Falamos sobre ser autocontido, sobre não ser abalado pelos problemas exteriores, sobre cuidar de nossos próprios fardos, protegendo nossa cidadela interior, nossa alma, sem jogar nossos pesos nos outros. Mas também sem permitir que os outros despejem sobre você seus problemas, suas questões, sua falta de autocontrole, suas expectativas. Você precisa manter suas defesas, mas também deve ser forte, confiante e equilibrado o suficiente para dizer: eu não quero fazer isso. Não me sinto bem com isso. Não gosto disso. Não concordo com isso. Aqui está o que estou disposto a fazer. Para mim, estabelecer limites é sobre ser um adulto responsável, maduro, que comunica e define as regras de como quer viver sua própria vida, de como deseja interagir com os outros. Se você não consegue fazer isso, como dizem, um país sem fronteiras não é um país. Uma pessoa sem limites perde sua essência. Marco Aurélio escreve para si mesmo: lute para ser a pessoa que a filosofia espera que você seja. Gosto muito dessa frase, porque o estoicismo nos desafia a sermos resilientes, fortes, virtuosos, gentis, comprometidos com o bem comum, alguém que não se abala facilmente, que está sempre se esforçando para ser melhor. É esse o ideal que o estoicismo deseja para você. É sobre isso que os estoicos escrevem há séculos. É o que discutimos aqui. Mas a pergunta é: você está lutando por si mesmo? Você está batalhando para ser essa pessoa? Está se esforçando, hoje, para chegar um pouco mais perto desse ideal? Você está realmente lutando por si? Os estoicos não podem forçá-lo a ser ou a fazer nada. Eles podem apenas apresentar a fórmula, mas cabe a você seguir, dar o próximo passo e ser essa pessoa. Marco Aurélio foi realmente extraordinário. Ele é lembrado como o último dos 5 bons imperadores que genuinamente se importavam com seu povo. Além disso, foi um fiel estudante do estoicismo. Durante seu reinado, ele encontrou tempo para criar uma série de escritos autobiográficos, hoje conhecidos como meditações. Nesses textos, o imperador romano nos oferece profundas reflexões sobre como viver uma vida plena. Por isso, hoje, trazemos as 10 lições mais valiosas para a felicidade extraídas dos escritos de Marco Aurélio. Antes de começarmos, preciso que você assista até ao final. Se você está aqui, é porque busca ser sua melhor versão. Então não pare agora. Os últimos 5 pontos são cruciais, mas os primeiros são essenciais para compreendê-los. 1. Construa o seu próprio caráter. Marco Aurélio diz: a mente em si não tem necessidades, exceto as que ela cria. Vivemos em uma era profundamente materialista, cercados por propagandas que nos dizem o que precisamos possuir. A mídia nos mostra a vida de pessoas ricas e famosas, e somos levados a acreditar que a felicidade está ligada a essas posses. Quando buscamos a felicidade em coisas materiais, ela sempre escapa. Haverá sempre algo mais a desejar: uma casa maior,
um carro mais rápido, mais dinheiro no banco. E quando nossa realização se apoia em bens físicos, entregamos nossa alegria ao controle de outros. Nada material é realmente nosso. Tudo pode ser perdido. Se nos definirmos pelo número de quartos em nossa casa, o que acontece quando essa casa se vai? A lição é clara, e em vez de buscar riqueza exterior, devemos cultivar nosso caráter. Precisamos nos tornar mais gentis, mais honestos, mais dedicados. Devemos buscar conhecimento e aprender a tratar os outros com respeito e dignidade. Afinal, nossa casa pode queimar, nosso carro pode ser roubado, e nossos negócios podem falir. Mas há algo que ninguém pode nos tirar: nosso caráter. É o caráter que nos define e nos conduz pela vida. Um homem sobe ou cai pelas virtudes ou falhas de seu caráter, e é isso que realmente deixa um legado. 2. Pare de buscar a aprovação dos outros. Marco Aurélio diz: não importa quão boa seja sua vida, sempre haverá quem celebre o fim dela. Há 7 bilhões de pessoas no mundo, e tentar agradar todas elas é uma loucura. Vivemos em uma era de curtidas, de seguidores, de aplausos digitais que parecem determinar nosso valor. Quer seja buscando mais seguidores no Instagram ou tentando impressionar alguém no Tinder, muitas vezes nossa felicidade parece depender da aprovação alheia. Mas há uma saída: e mudar nossa forma de pensar. Ao invés de buscar validação externa, procure construir uma felicidade verdadeira ao desenvolver um relacionamento sólido consigo mesmo. Entenda que, se alguém não gosta de você, isso não define quem você é. Sempre haverá quem desaprove, não importa o que faça. Por isso, viva de forma autêntica. Se você discorda de uma opinião política, não finja o contrário. Se seus amigos fazem um comentário prejudicial, expresse seu incômodo. Nas palavras do escritor francês André Gide, é melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. 3. Concentre-se apenas no que você pode controlar e ignore o resto. Marco Aurélio diz: o pepino está amargo? Jogue-o fora. Há espinhos no caminho? Contorne-os. Isso é tudo que você precisa saber. Nada além disso. Na vida, só controlamos 2 coisas: nossos pensamentos e ações. Todo o resto está além do nosso alcance. Mesmo assim, quanto tempo perdemos reclamando de coisas que não podemos mudar? Emoções como raiva podem ser úteis, sim, mas só quando nos impulsionam a agir com justiça. Contudo, há momentos em que a raiva não serve para nada. Pegue o trânsito, por exemplo. Você pode gritar, xingar, buzinar, mas o engarrafamento não vai desaparecer. Ou você escolhe relaxar e aproveitar o momento com uma boa música no rádio, ou se consome inutilmente. Nada muda. Da próxima vez que a raiva ou frustração bater a porta, pergunte-se: isso é útil? Se não for, deixe passar. Você não controla o que os outros dizem ou fazem, então pare de gastar sua energia nisso e volte-se para o que está ao seu alcance e a sua própria vida. 4. Canalize sua raiva para algo produtivo. Marco Aurélio diz: as consequências da raiva são sempre piores que suas causas. Explodir em um momento de fúria quase sempre traz arrependimento e dor. E, quando isso acontece, já é tarde demais. A raiva, então, não tem mais volta. Mas o momento de refletir sobre ela é quando estamos calmos. Ao reconhecer o que a raiva pode fazer com nossa vida, estamos nos preparando para escolher a bondade quando o calor da emoção surgir. Sentir raiva é humano, mas, ao invés de perder o controle, use sua força para criar, construir. Transforme essa energia em algo bom para si e para os outros. A raiva, quando bem direcionada, pode ser a faísca de grandes empreendimentos. 5. Emoções negativas são fruto de pensamentos negativos. Marco Aurélio nos lembra: você tem a habilidade de controlar seus pensamentos. Respeite isso. Sua mente é o que protege você de visões distorcidas, de percepções que te afastam da verdade, tanto sobre si mesmo quanto sobre os outros. Muitas vezes, nossas emoções negativas são resultado direto da forma como pensamos. Vejamos o exemplo de 2 amigos, Jack e Jill, que foram convidados para uma festa.
Jack, extrovertido, está empolgado com a ideia de conhecer novas pessoas. Jill, por outro lado, se sente ansiosa e preocupada, pois teme não encontrar ninguém com quem conversar. Isso nos ensina que nossas emoções nascem da nossa forma de interpretar as situações. Ansiedade, preocupação e raiva não surgem do ambiente, mas da maneira como escolhemos enxergá-lo. E, sabendo disso, podemos nos fortalecer e recuperar o controle sobre nossas emoções. Prepare-se, meus amigos. O melhor ainda está por vir. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Junte-se a nós. 6. Esteja preparado para qualquer resultado e enfrente com resiliência. Marco Aurélio diz: a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, pois está sempre pronta para o inesperado e resistente às quedas. O segredo da felicidade está na resiliência diante das dificuldades. Quem prospera na vida vê os desafios de outra maneira e, acima de tudo, se prepara para qualquer desfecho. Para essas pessoas, a vida é sobre fazer ajustes contínuos diante dos problemas e encontrar algo de bom, mesmo quando as coisas dão errado. Quando você não permite que o fracasso o paralise, pode seguir em frente, passo a passo, superando seus medos e obstáculos. Veja a vida pela perspectiva positiva e lembre-se que, como Marco Aurélio corretamente aponta, a corrente do tempo é forte, e isso também passará. 7. Seja profundamente grato por tudo o que tem. Marco Aurélio diz: faça um inventário completo das suas virtudes, em gratidão, imagine como seria desejá-las se não as tivesse. Muitas vezes esquecemos das bênçãos e pessoas incríveis em nossas vidas, focando no que falta. Marco Aurélio nos lembra que devemos nos colocar no lugar de quem não tem essas bênçãos e refletir sobre como sentiríamos sua falta. Imagine se você não tivesse as pessoas ou oportunidades que hoje fazem parte da sua vida. Como seria a sua realidade? Esse exercício simples, mas poderoso, ajuda a cultivar um profundo senso de gratidão. Focamos tanto no que está errado, que deixamos de valorizar o que está certo. Aprecie o simples fato de estar vivo, de ter pessoas que ama, de poder compartilhar momentos. Contar suas bênçãos fortalece a alma e eleva sua felicidade. 8. Tolerância é aprender a não julgar. Marco Aurélio diz: as pessoas existem umas para as outras. Ou você as instrui, ou as tolera. Somos parte de uma imensa rede humana, e o isolamento só nos priva de uma vida rica em sentido. Ao olharmos com compaixão para os outros, começamos a abandonar nossos julgamentos. Devemos saber compartilhar e orientar, mas não somos responsáveis pelos outros. A responsabilidade é nossa apenas por nós mesmos. Esperar que os outros mudem para atender às nossas expectativas só trará frustração, pois cada um responde por suas próprias ações e consequências. 9. A paz que você procura está dentro de você. Marco Aurélio diz: hoje me livrei da ansiedade. Ou melhor, a deixei de lado, pois ela estava em mim, não fora de mim. Muitas vezes esquecemos que todas as nossas experiências acontecem dentro de nossas mentes. Medo, raiva, arrependimento, alegria, tristeza, paz, em todas essas emoções surgem da forma como interpretamos o que vivemos. Nossas emoções moldam nossa realidade e tudo se passa dentro de nós. Quando compreendemos que temos mais controle sobre o que sentimos do que imaginávamos, percebemos que podemos escolher como responder às experiências do dia a dia. Aprender a gerenciar suas emoções é dominar um dos principais caminhos para a verdadeira felicidade. Número 10. Aprecie a brevidade da vida. Marco Aurélio diz: não viva como se tivesse milhares de anos à sua frente. A morte está à espreita. Enquanto ainda respiras, enquanto ainda tens tempo, seja bom. Se vivêssemos cada dia como se fosse o último, nos concentraríamos no que realmente importa, sem desperdiçar um só momento. A maioria das pessoas esquece sua mortalidade, agindo como se tivesse a eternidade, adiando sonhos e desejos para um futuro incerto. A lição profunda de Marco Aurélio é que precisamos valorizar o tempo que temos e começar a viver plenamente agora. Muitas vezes, dizemos a nós mesmos que amanhã será o dia em que começaremos a mudar, a buscar nossos objetivos, a viver nossos sonhos.
Mas o amanhã é uma promessa traiçoeira, que nos mantém paralisados. O verdadeiro desafio é abandonar o adiamento e começar a viver intensamente hoje. As ondulações da ansiedade e das emoções são tão humanas quanto o pulsar de um coração, embora frequentemente mal compreendidas. Elas podem ser comparadas aos golpes de um mestre espadachim afiados, penetrantes, mas necessários para alcançar a maestria da vida. A ansiedade é muitas vezes vista como uma prisão, uma força que aperta o peito, que mantém a mente agitada e rouba o sono. Ela torna as pessoas reféns de seus próprios pensamentos, mantendo-as distantes da vida plena que desejam. No entanto, é nas profundezas dessa névoa de incerteza e medo que encontramos brechas de clareza, momentos que nos empurram para o crescimento, e descobrimos, por vezes, que essa emoção, quando compreendida, pode ser uma fonte de motivação e coragem inigualáveis. Entre no universo de Miyamoto Musashi, um nome que ecoa não apenas nos registros históricos do Japão, mas também nas almas de guerreiros, pensadores e buscadores em todo o mundo. As lendas de seus duelos e gênio estratégico são amplamente conhecidas, mas poucos exploram as profundezas de sua mente para entender como a ansiedade moldou sua jornada. Musashi lutou contra a ansiedade, e ao invés de deixá-la dominá-lo, ele a canalizou, convertendo sua força em combustível para aperfeiçoar suas habilidades e aprofundar suas percepções filosóficas. Nesta reflexão, mergulhamos na vida de Musashi, para compreender como ele transformou o que muitos consideram uma fraqueza em uma das suas maiores aliadas. Nas sombras da ansiedade, ele encontrou o brilho da grandeza esperando para ser revelado. Não deixe de aplicar esses princípios estoicos para enfrentar as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e aprenda a cultivar serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar desafios com força mental. Clique no link no primeiro comentário fixado e inicie sua jornada de sabedoria. Os primeiros embates de Musashi com a ansiedade ocorreram durante os relatos menos conhecidos de sua juventude, que foi tudo menos linear. À medida que transitava da infância para a adolescência, as complexidades da vida se intensificavam, e a ansiedade frequentemente encontrava espaço no coração do jovem samurai. Crescendo sem a orientação parental e jogado em um mundo de responsabilidades e expectativas, Musashi não enfrentou inicialmente as glórias da vitória, mas as lições amargas da derrota e o peso sufocante da dúvida. Esses momentos de intensa emoção e tormento interno foram os alicerces de sua jornada interior. Contudo, em vez de se deixar vencer por esses sentimentos, Musashi os interpretou como sinais. Cada pensamento ansioso, cada passo incerto, se tornou uma oportunidade de reflexão e crescimento. Esses primeiros episódios de ansiedade não o estagnaram. Pelo contrário, eles foram a pedra de afiar onde ele poliu sua alma e habilidades. Assim como o aço deve enfrentar o caos da forja para se tornar uma lâmina afiada, as batalhas internas de Musashi serviram de crisol para sua evolução. À medida que avançamos em sua história, veremos como essas experiências de ansiedade abriram o caminho para que ele se tornasse a lenda que estava destinado a ser. Ao adentrar o auge da jornada de Musashi, é tentador vê-lo apenas como a força inabalável que muitos o descrevem. Contudo, por trás da serenidade e da confiança inabalável de Azu, pulsava uma inquietação constante. Em vez de reprimir essa ansiedade, Musashi a transformou em combustível, impulsionando-o em sua incessante busca por mais. Há uma dança sutil entre a complacência e a ambição, onde muitos se acomodariam nas glórias conquistadas, mas para Musashi, a ansiedade subjacente o empurrava a ultrapassar limites, nunca descansando sobre os louros. Não se tratava de uma ansiedade paralisante, mas de uma energia revigorante que o impulsionava a agir. Ela sussurrava em suas noites silenciosas, lembrando de que sempre havia um novo desafio à espreita, um horizonte além do que os olhos podiam alcançar. A grandeza de Musashi não derivava apenas de seu talento, mas da maneira como ele lidava com suas próprias batalhas internas. Era essa ansiedade, a força invisível que o guiava, que o levava a crescer continuamente, lembrando de que mesmo na maestria há sempre espaço para aprimoramento. Na vasta jornada de Musashi, a ansiedade não era o inimigo, mas sim a aliada silenciosa que alimentava sua busca incansável, esculpindo a lenda do maior samurai. Sua preparação estratégica revelava que a previsão nascida do medo se tornava cada vez mais evidente à medida que sua história se desenrolava. Podia-se identificar um padrão em seu comportamento.
Cada movimento parecia meticulosamente calculado, cada decisão tomada com precisão. Mas o que fundamentava essa abordagem cuidadosa? Ao mergulhar mais fundo, percebe-se que, sob essa precisão, havia uma íntima familiaridade com a ansiedade. Em vez de deixá-la paralisá-lo, Musashi transformou esses sentimentos em uma poderosa ferramenta de previsão. O campo de batalha é um reino de incertezas, com mudanças repentinas e fatores imprevisíveis. A imprevisibilidade espreitava em cada esquina. A relação de Musashi com a ansiedade funcionava como um alerta interno, aguçando sua percepção das possíveis armadilhas e desafios. Era como se a ansiedade lhe sussurrasse segredos ocultos, instigando-o a manter-se sempre vigilante. Esse sentido aguçado fazia treinar com mais fervor, pensar com mais profundidade e preparar-se com uma intensidade que poucos podiam igualar. Enquanto a maioria via a ansiedade como um fardo, Musashi a enxergava como uma aliada estratégica, oferecendo uma visão detalhada dos cenários de combate. Ao dominar e entender sua própria ansiedade, Musashi transformou o que muitos considerariam fraqueza em uma vantagem notável. Ele compreendeu que na preparação residia o verdadeiro poder. O poder de converter o medo em previsão, de transformar a energia nervosa em ação decisiva, e de garantir que, mesmo diante dos desafios mais formidáveis, ele continuasse vários passos à frente. Esse era o gênio de Musashi, transformar suas batalhas internas em triunfos externos, dominando as duas espadas com a mesma maestria com que equilibrava medo e coragem. Do âmago de sua previsão estratégica, emergiu a emblemática dualidade do Niten Shiryu, ou estilo de espada dupla, um reflexo visceral de sua luta interna. O Niten Shiryu, uma fusão magistral de ataque e defesa, simboliza a jornada de Musashi, onde a ansiedade e a incessante busca pelo equilíbrio se entrelaçam. No cerne deste estilo, há uma dança profunda entre entidades contrastantes, como a luta entre medo e bravura. Uma espada, representando a urgência da ação, é frequentemente alimentada pelo impulso do medo. A outra, encarnando a paciência e a ação deliberada, está enraizada na coragem e na precisão. Musashi, através de batalhas e introspecções, descobriu que não se tratava de erradicar o medo, mas de coexistir com ele. A ansiedade, com seu agudo incômodo, se tornava o estímulo para uma espada, impulsionando rapidez e reações instintivas. Enquanto isso, sua sabedoria e coragem guiavam a outra espada, assegurando que a pressa não se transformasse em imprudência. Assim, seu estilo não era apenas uma exibição de habilidade, mas uma manifestação tangível de sua jornada interior, onde ansiedade e compostura, medo e bravura, se fundiam em uma dança harmoniosa de vida e combate. Reflexões solitárias moldavam seu caminho. Musashi frequentemente se retirava para o abraço da solidão após cada batalha, buscando refúgio em florestas densas ou cavernas isoladas. Este isolamento não era uma fuga da sociedade, mas uma jornada interior, buscando clareza em meio ao caos. Nos silenciosos muros da introspecção, Musashi enfrentava sua ansiedade, não permitindo que ela o dominasse, mas dialogando com ela. Cada momento de solidão se tornava uma chance para decifrar a raiz de seus medos e ansiedades. Ao reconhecê-los, ele os transformava em insights profundos. A ansiedade, no silêncio do isolamento, se convertia de uma sombra ameaçadora em um guia, revelando áreas de melhoria e forças ocultas. Os períodos de introspecção se tornavam sessões de crescimento, onde Musashi canalizava a energia crua da ansiedade para aprimorar suas habilidades como guerreiro e ser humano. Ao abraçar o desconforto e treinar sob condições adversas, ele emergia com uma percepção profunda. Para ele, o conforto era o inimigo da maestria. Enquanto muitos buscavam campos de treinamento facilitadores, Musashi escolhia ambientes severos, desde bosques encharcados a cumes nevados, transformando os elementos em seus parceiros de treino. Essas condições extremas não eram apenas cenários, mas partes ativas de seu treinamento. Lutando contra ventos uivantes ou equilibrando-se em terrenos escorregadios, Musashi via a imprevisibilidade da natureza como um reflexo das incertezas da vida e da ansiedade que traziam. Esse rigoroso treinamento forjava tanto sua agilidade física quanto sua fortaleza mental. Cada gota de suor no frio cortante, cada golpe enfrentando tempestades de areia, refinava suas habilidades.
Musashi acreditava que ao enfrentar o desconforto e fazer amizade com a ansiedade, ele dominava não apenas a arte da espada, mas a própria arte de viver. Cada desafio era uma representação externa de suas batalhas internas, forçando-o a confrontar, adaptar e, finalmente, dominar suas ansiedades. Através dessa busca incansável, ele transformou o que muitos viam como obstáculos em ferramentas para sua grandeza incomparável. Seu legado como samurai solitário ressoa em interpretações modernas, desde romances cativantes até filmes que trazem seu espírito para a tela. Dojos de artes marciais ao redor do mundo reverenciam seu estilo de espada dupla, mas é sua relação com a ansiedade que brilha como um farol para muitos hoje. Em um mundo moderno lutando contra a epidemia de ansiedade, Musashi surge como uma figura inspiradora. Ele exemplifica o poder transformador de reconhecer e dominar as lutas internas. Sua jornada é um testemunho de que a ansiedade, frequentemente vista como incapacitante, pode ser um catalisador. Ela nos lembra que sob o peso de nossas preocupações, reside um potencial latente. Como Musashi, enfrentando e compreendendo nossas ansiedades, também podemos trilhar caminhos para a grandeza. A mensagem é clara: abrace o desconforto, desafie as normas e deixe a ansiedade temperar seu aço. À medida que avançamos, devemos levar as lições de Musashi conosco, vendo a ansiedade não como uma montanha intransponível, mas como um degrau em direção à nossa própria grandeza. O caminho para a mudança está em suas mãos. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar sua jornada de crescimento pessoal e financeiro. Deixe um comentário, se não souber o que escrever, apenas gratidão. Assim, saberei que você assistiu até o final. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo no card acima. Lá, traremos mais dicas valiosas que transformarão sua vida. Então, clique agora, inscreva-se e vamos juntos nessa jornada de evolução. Até a próxima!